Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal, né, que está começando agora. Hoje é sábado e eu passei a semana inteira pensando assim, que dia eu vou começar esse vlog, né? Quando que eu vou começar esse vlog? Será que eu vou esperar virar o mês? Mas aí eu resolvi começar hoje, tá? Hoje é sábado, mas a gente já tá praticamente no domingo, né, pra variar. Acho que pra mim esse é o horário padrão de começar vlog, é sempre no fim do dia. Geralmente quando eu falo que o vlog vai durar uma semana, ele não dura uma semana. Pode reparar, gente, tudo que eu prometo no começo do vlog acaba dando errado de um jeito ou de outro. Como sempre, né, a gente começa o vlog mostrando a NetBR. Este aqui não acho que vai ser um vlog diferente. Essa última semana do mês, além de ser a última semana do mês, ela também é meio que uma contagem regressiva aí para as minhas férias também, porque as minhas férias vão começar nos primeiros dias de junho, então logo na primeira semana, graças a Deus, porque eu estou precisando muito de férias. E também vou fazer vlog durante minhas férias, é óbvio, né? Já estou aí planejando fazer vlogs durante as minhas férias. Eu tinha comentado no último vlog, né, que eu tava lendo aquele livro Bat Eater, e eu terminei ele e eu gostei bastante. Inclusive, fiz uma resenha até relativamente grande, assim, eu fiz um comentário, né? Na verdade, é raro eu fazer resenhas mesmo nas minhas redes sociais, né, no Scoob e no Goodreads, mas eu deixei um comentário relativamente grande lá sobre esse livro. Então, se você quiser dar uma olhada, minhas redes sociais estão aqui embaixo, né? Mas, gente, eu adorei aquele livro. Desde então, comecei coisas, inclusive hoje terminei um livro. Eu até poderia ter gravado algumas coisas do meu dia hoje, mas assim, basicamente eu passei o dia no shopping porque eu fui resolver negócio de troca de roupa, eu fui trocar uma roupa, e aí fiquei lá no shopping, almocei por lá, comprei umas bugigangas lá pra mim, aí depois assisti um filme, quer dizer, na verdade terminei de assistir um filme, né, que eu já tinha começado ontem, na sexta, que é um filme que tá na Apple. E ele tá até, assim, ele é bem recente, lançou faz pouquíssimo tempo, e se chama Entre Montanhas, é com o Miles Teller e a Anya Taylor-Joy. Legal. Mas nada demais. Esperava um pouco mais. Achei meio filme da Netflix, assim, não achei muito um filme nível Apple, sabe? Porque os filmes da Apple costumam ser bons. Eu achei que ele tá nível filme mediano da Netflix. E amanhã tem piquenique, que a gente vai discutir o Auto da Compadecida, que eu já li, já comentei aqui, acho que no último vlog, inclusive, né? Então eu já vou acordar cedo amanhã, por isso que eu não posso ficar enrolando muito aqui, né? Porque afinal de contas tem que levantar bem cedo amanhã pra poder ir pro piquenique. Não sei se vocês sabem, gente, mas os encontros do piquenique literário acontecem às 9 da manhã. Então, assim, eu tenho que acordar, tipo, 7 e pouco, pra poder me arrumar com calma e chegar lá um pouquinho antes das 9. Então, amanhã eu tenho que acordar cedo. Hoje eu estava, agora há pouco, estava fazendo minhas unhas, inclusive. Escolhi uma cor de unha bem garota. Então, agora vamos falar de leitura. Hoje eu finalizei um livro que é de uma série. Eu nem tenho muito, assim, o que falar desse livro, porque ele é de uma série com 50 milhões de livros. E ele já é o volume 6 dessa série. E se eu não me engano, até o momento ela já tem 10 volumes lançados. E eu não sei se vai ter mais, eu acho que vai, viu? Porque é uma série realmente imensa e eu não sei se a autora tem intenção de finalizar tão cedo ou se ela realmente já finalizou e eu que não tô sabendo. Mas é aquela série que aqui no Brasil, ela já foi lançada pela Morro Branco. Alguns dos volumes, eu acho que os 3 primeiros foram lançados. E não sei se venderam muito bem, eu não ouço ninguém falar muito dessa série. Eu, desde o começo, sempre li em inglês, então eu continuo lendo, né, a série em inglês e não fico dependendo do lançamento dos livros aqui, mas é uma pena, né, porque eu vejo, assim, que depois que rolou, né, essa compra aí da Morro Branco, há menos interesses em manter certas séries, não sei, me parece que algumas séries estão ficando no meio do caminho, provavelmente essa é uma delas. Eu não me lembro como que ficou o nome dessa série aqui no Brasil, mas enfim, eu vou colocar a capa aqui do primeiro livro, que já foi lançado aqui no Brasil, eu vou colocar aqui pra vocês verem, pra vocês saberem de que série que eu tô falando. Eu li, então, o 6º volume, que é o Across the Green Grass Fields. Esse livro, curiosamente, é um livro que você pode ler de forma independente. Ele faz parte do mesmo universo, mas ele não faz parte da mesma sequência. Ele é uma história totalmente independente, que tem pouquíssima relação, assim, com os outros volumes que a gente, né, já acompanhou até então. Então, se você nunca leu, você pode meio que ler esse livro de forma independente. Mas eu também não recomendo muito, porque é um livro que é interessante você já saber a lógica do mundo, a lógica que foi estabelecida lá no começo pela autora. Mas essa série é uma série de novelas. Os livros são muito curtos, todos têm menos de 200 páginas. Tem uns contos também no meio dessa série que eu não li, eu acho que eu não li nenhum dos contos, tô só lendo os livros mesmo. E essa história, ela tem uma mitologia muito curiosa, porque ela fala de jovens, né, geralmente adolescentes, crianças e adolescentes, tem bastante criança também na história. É uma série que ela acaba navegando entre o infanto-juvenil e o jovem adulto, e essas pessoas, elas se deparam com portas de maneira muito, assim, inesperada, e essas portas fazem com que elas atravessem para outros mundos, e são mundos muito específicos, que têm bastante relação com aquilo que aquela pessoa precisa, ou que aquela pessoa gosta. As pessoas vão para esses mundos, vivem várias histórias, e elas podem voltar ou não. Para as pessoas que voltam desses mundos, existe um lugar
que elas podem ficar, que é como se fosse aquele outro livro lá da Senhora Peregrine lá, é tipo isso, sabe? O nome da dona do rolê ali é Eleanor, tem o lar da Eleanor, e aí as pessoas que conseguem voltar desses mundos, elas voltam pro nosso mundo aqui, e elas ficam, tipo, muito perdidas. Geralmente elas sentem muita falta do mundo que elas, né, pro qual elas viajaram, então elas têm esse lugar pra ser meio que assim, uma comunidade mesmo, assim, pra todo mundo se apoiar e se ajudar, porque imagina, você viaja pra um mundo incrível e maravilhoso, e aí depois tem que voltar pra sua vida real, dar aquele baque, né? E aí muitos desses jovens querem voltar, né, pra aqueles mundos, e geralmente não é possível, né? Quando você, a partir do momento que você volta pro seu mundo de origem, você não consegue mais atravessar a porta, né? Geralmente você só atravessa uma vez. Então, tem muitas coisas assim, cada história ela vai acompanhar mais ou menos um protagonista diferente. E tem um desses livros que eu não vou lembrar qual que é, porque eu já, enfim, né, já li 6. Tem um deles que tem personagens, que conta a história de 2 personagens que aparecem no começo da história. Então, assim, é uma história que ela meio que vai e vem, vai contando várias histórias diferentes. Mas essa é uma história independente, então, mesma coisa, uma menina que eu não me lembro, acho que ela tem 11 ou 12 anos no começo da história, e ela atravessa para um mundo, ela é uma pessoa muito apaixonada por cavalos, e aí o mundo que ela vai visitar tem super a ver com cavalos. É bem legal, gente, é bem diferente, sabe? Eu gosto de ler esses livros porque eles são muito diferentes, assim. É uma mitologia muito diferente, muito específica. Claro, tem toda uma inspiração ali, né, em Nárnia. Não tô dizendo que é uma coisa super original, mas assim, tem a maneira como a Shannon Maguire constrói a história é diferente, é muito peculiar. Eu me sinto lendo algo bem diferente, então eu gosto. Mas alguns livros eu dou nota alta, né? Já teve livro que eu dei já 5 estrelas, 4 estrelas e meia. Esse eu dei 3,5, 3,75, assim, quase chegando num 4, mas o final me deixou com um gostinho de quero mais, assim, porque eu acho que uma coisa muito importante seria ela ter trabalhado, né, um certo aspecto ali que ela não trabalhou. Mas achei interessante que esse livro tem uma personagem, uma protagonista intersexo, que é uma coisa muito difícil a gente encontrar, né, nos livros, então ponto aí pra autora pela diversidade. Inclusive essa série toda, ela tem muita diversidade, gente, é muito legal, tem bastante diversidade. Fica aí a recomendação pra quem lê inglês, né, porque aqui no Brasil eu acho, como eu disse, só lançaram acho que os 3 primeiros volumes e são muitos. Vira e mexe, assim, eu pego o audiobook, ouço, porque os audiobooks são super curtos. Quando eu tô a fim de ler uma coisa rápida, né, no audiobook, eu costumo pegar os livros dessa série. Agora sobre as minhas outras 3 leituras que estou fazendo no momento. Uma eu comecei hoje, eu terminei o audiobook e já comecei um audiobook de um livro que está relativamente hypado. Acho que aqui, assim, no Brasil ele ainda não vingou tanto. The Favorites, aqui no Brasil é Os Favoritos, da Laine Fargo. E mal comecei e já estou assim, Daisy Jones, né, gente? É Daisy Jones, tá? Basicamente. É Daisy Jones, só que com patinação no gelo. Eu já tinha ouvido esses comentários de outras pessoas e só estou confirmando mesmo o que eu já imaginava que ia acontecer. Mas vamos ver como que a história vai se desenvolver. Eu tô super no começo, eu não li acho que nem 15%. E é uma leitura que eu acho que eu termino até o fim do mês. E os outros 2 livros são livros que eu estou meio empacada, porque o audiobook é muito mais fácil de encaixar no meu dia a dia, né? Agora, livro físico e e-book, nem sempre eu consigo encaixar com tanta facilidade. E os 2 livros são grandes, então assim, vamos acompanhar aí, ver se eu vou conseguir terminar um deles até o fim do mês, viu? Eu acho meio difícil, mas vamos tentar. E o primeiro é As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Gente, esses títulos, só pela misericórdia. Esse aqui é o segundo livro da duologia, porque tem a série Coroas de Niáxia, e dentro da série tem várias duologias, e essa aqui é a duologia Nascidos da Noite. Tá, então a gente tem essa duologia e, se eu não me engano, mais 2. Até o momento, eu tô na página 100 e pouquinho ainda. Eu tô aí na página 116, então, pra um livro de mais de 500 páginas, ainda é pouco, né, gente? Não tenho, assim, muito... Assim, tô gostando, mas não tenho também muito o que falar, né? É o segundo livro da duologia, vai encerrar aqui essa história, tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer, mas tem muitas opiniões ainda, tô esperando certas coisas com muita expectativa por enquanto, porque ainda está no começo. E por fim, o outro livro que eu estou lendo, só que em e-book, é um livro que eu já comentei. Esse aqui eu também já tinha comentado no outro vlog, né? E assim, esse não tô botando fé que vai dar tempo de ler até o fim do mês, porque esse é um que eu precisava terminar antes do fim do mês, porque vai ter a discussão, que é Ladrões de Sonhos, da Meg Stiefvater, que é o segundo livro da série dos Garotos Corvos, que eu tô meio que acompanhando ali a leitura coletiva da Tami e da Maíra. Só que eu já vi que, assim, não vai dar, né? Eu não vou conseguir participar da discussão ao vivo, então vou assistir depois. Também é um livro que eu tô, assim, no começo, então eu tenho que tomar vergonha na minha cara, gente. Eu preciso tomar vergonha na minha cara e pegar esse livro pra ler. É isso, não tem nem como eu dar opinião por enquanto. O que eu já ouvi, né, já vi muita gente falar, é que a primeira parte, assim, do livro é muito lenta, então eu já tô meio com medinho, assim, de empacar um pouco no começo. A escrita da Meg Stiefvater no primeiro livro, pra mim, ela foi um pouco difícil, então eu tô meio receosa, assim, de acontecer isso de
novo, de eu ter dificuldade com a escrita. Muitas coisas aí pra comentar com vocês ao longo dos dias. A gente vai conversando, vai se falando. Vamos ver qual desses livros, né, ou quais desses livros eu vou conseguir terminar até o fim do mês. Eu não gosto de colocar muita expectativa. O que eu conseguir ler tá bom, se não der pra ler nenhum também tá bom. Eu terminei um hoje, então eu já fico feliz, mas agora são dias assim um pouco, eu não digo que vão ser dias assim tão corridos, porque eu já tenho bastante coisa encaminhada assim no meu trabalho pra deixar tudo bem organizado pra que eu possa sair de férias. Essa última semana foi muito corrida, muito estressante, mas eu acho que a próxima vai ser um pouco menos, porque as coisas, como eu disse, já estão um pouquinho mais encaminhadas. E amanhã, domingo, dia de piquenique, dia de descansar, amanhã eu vou almoçar com minha mãe, e depois eu vou ficar bem tranquila aqui em casa. Não tem muitas coisas pra fazer, então tentar fazer o possível pra tirar um dia mais pra descansar mesmo. A gente conversa em breve quando eu tiver alguma atualização de uma dessas leituras. Queria compartilhar a minha revolta, a raiva que estou no momento, porque ontem eu fui chamada pra doar sangue, porque quem faz doação, assim, geralmente o pessoal do próprio banco de sangue chama, né? E aí me chamaram ontem pra fazer doação hoje. Aí eu cheguei lá, gente, acredito que pela primeira vez na minha vida deu alteração e eu não pude doar, porque eles fazem uma triagem antes, né? E aí nessa triagem eles veem se a pessoa tem anemia ou risco de anemia, e aí eles medem lá um negócio lá do sangue, e o meu deu abaixo do nível deles, tipo, o meu nível tá normal, mas pra doação de sangue, porque eles precisam, tava abaixo. Eu não pude doar, tive que voltar pra casa, tô revoltada. Porque isso nunca aconteceu. Agora eu só posso doar depois de 3 meses e nesse meio tempo eu vou ver se eu marco o médico aí pra daqui a 3 meses tentar doar de novo. Estou de volta. Muitos dias passaram, pra vocês terem noção. Hoje faz exatamente uma semana que eu estou de férias. Então, assim, a intenção do vlog, que era terminar antes das minhas férias, né, já vimos que não deu certo. Assim, muitas coisas aconteceram e ao mesmo tempo nada aconteceu. E eu não sei bem como explicar, mas assim, em resumo, nos primeiros dias de férias eu tava planejando fazer algumas coisas e aí eu me dei conta de que eu não vou conseguir fazer as coisas que eu planejei, e muito por questões de tempo, né? Isso me deixou um pouco na bad. Além disso, a preguiça literária foi muito grande. Eu vi esse conceito no Twitter, inclusive. Eu descobri que eu não estava de ressaca, e sim com preguiça literária. Eu passei dias e dias sem querer ler nada, só consegui fazer a leitura passiva do audiobook mesmo. Então, só agora essa semana, aí de segunda pra cá, que eu comecei a pegar mais firme na leitura. Passei essa primeira semana, e isso acontece bastante nas minhas férias quando eu não viajo, sabe? Quando eu não passo as minhas férias inteiras viajando, isso acontece muito, de eu passar a primeira semana fazendo meio que nada e sendo inútil ao meu país. Mas enfim, gente, o que importa é que voltei pra encerrar o vlog, e eu não sei se eu vou, provavelmente eu não vou gravar vlog durante as férias inteiras, mas eu estou planejando duas coisas. Eu tô pensando em gravar 1 ou 2 vlogs ainda durante as férias, mas não vai ser assim acompanhando todos os dias, e sim alguns vlogs meio que mais ou menos temáticos aí que eu quero fazer. Não é bem temático, mas vocês vão entender quando os vlogs saírem. Quis fazer diferente, porque geralmente eu fico só fazendo o vlog acompanhando os dias, e não vai ser assim que eu vou fazer dessa vez, tá? Tirando esse que vocês estão assistindo agora. Nossa, eu tava vendo já faz tipo quase um mês que eu não posto no canal, e eu sempre fico meio triste assim quando isso acontece, porque, né, o YouTube já não gosta muito de mim, e aí quando eu fico, né, várias semanas assim sem postar, aí é que derruba o alcance de vez. Ainda nesse assunto, uma coisa que eu venho pensando nas últimas semanas, assim, é a possibilidade de começar um novo canal do zero. Eu fico vendo que, assim,
canais que começaram, sabe, meses atrás, assim, começaram ano passado, estão há menos de um ano aí, e fazem um conteúdo muito parecido com o meu, não só de livros, mas assim, vlogs e tal. Um conteúdo bem simples, sem muitas, né, firulas, sem muita invenção, porque tem muita gente que fala assim, não, porque você tem que ser criativo, você tem que fazer coisas diferentes e tal. E aí eu acompanho canais que são parecidos com o meu, né, canais que não tem, assim, grandes coisas, que não tem ideias super mirabolantes, canais que são um pouco mais simples e que produzem um conteúdo mais de dia a dia e mais básico, digamos assim. E eu vejo esses canais crescendo horrores, gente, horrores. É muito assustador como que canais que chegaram ontem estão crescendo dessa forma. Então me faz pensar se não é o algoritmo que tá entregando esses vídeos para esses canais que já começam e já entram nesse fluxo de postar com frequência, e nem é frequência louca, não. Eu vejo o pessoal postando uma vez por semana e conseguindo um alcance muito maior que eu. Isso me deixa um pouco, mais uma coisa que me deixa chateada. Então, eu não penso assim em excluir o canal, e sim só parar de postar, deixar um vídeo encerrando o ciclo e começar um canal do zero, sabe? Começar a postar vlogs no canal do zero. Eu já vi algumas pessoas, inclusive aqui do nicho, né, de livros, que fizeram isso. Tô até pensando em começar a pesquisar com essas pessoas, enfim, dar uma sondada sobre essa possibilidade, né, pra ver se isso ajuda, né? Se criar um canal do zero é indicado ou se é melhor continuar aqui dando murro em ponta de faca, porque é assim que eu me sinto muitas vezes. Eu sinto que realmente não existe uma entrega dos vídeos, e eu também sinto o YouTube não entrega os vídeos para o público certo. E isso é uma coisa que me irrita muito. Os meus vídeos, eles são recomendados em coisas que não têm absolutamente nada a ver com o meu conteúdo, e isso, nossa, me deixa extremamente estressada, porque eu já pesquisei, já revirei a internet, já revirei o YouTube, revirei vídeos e conteúdo sobre isso, pra tentar, né, fazer alguma coisa pra mudar. Usa hashtag, usa não sei o que no título, usa não sei o que, não sei o que. Gente, eu faço de tudo e não adianta. O meu vídeo continua sendo sugerido em assuntos que não tem absolutamente nada a ver. Então é óbvio que as pessoas não vão assistir, né? Tipo, não vou conseguir alcançar novas pessoas. E aí talvez, quem sabe, criando do zero, né? Tudo do zero, não seja algo que vá facilitar. Vou tentar dar uma pesquisada sobre isso e ver se essa, né, vai ser uma possibilidade pra mim, ou se eu vou continuar aqui, né, tentando, passando raiva com o algoritmo do YouTube. E isso é muito sobre novos inscritos e novas pessoas, tá? Não é sobre o meu público. Quem consome meu conteúdo tá sempre lá consumindo meu conteúdo. Eu sou muito grata por isso. Eu tento alcançar novas pessoas e o YouTube realmente não ajuda. E provavelmente esse vídeo aqui vai ser entregue ainda pra menos pessoas, porque, né, tô falando mal da plataforma. Pode ser que isso piore ainda mais um alcance que já não é bom. Senti essa vontade de desabafar e, enfim, é uma coisa que tá na minha cabeça aí nos últimos tempos, então queria compartilhar com vocês. Agora vamos falar de livros, né, porque eu não vou encerrar esse vlog sem falar das últimas coisas aí que eu li ou que eu estou lendo, né. Eu passei por um período muito difícil aí nos últimos dias de não querer ler, de estar com aquela preguiça de sequer abrir um livro. Tava bem complicado, mas ainda assim, nos últimos dias, como eu falei, eu consegui ler alguma coisa, então vou compartilhar quais foram essas leituras pra gente encerrar aqui numa vibe um pouco mais positiva, né? Então, eu finalizei Os Favoritos, né, The Favorites, que eu tava ouvindo audiobook, e foi o único livro aí que eu li no começo, nos primeiros dias das minhas férias. Durante muitos dias eu só fiquei ouvindo esse audiobook. No fim das contas, esse foi um livro que ele ficou ali na média, porque eu não sei dizer pra vocês pontos muito negativos que me fariam não recomendar esse livro, e eu também não sei dizer pra vocês pontos super positivos que me fariam recomendar o livro. Ele fica muito nessa média, porque em nenhum momento eu quis abandonar a leitura, não teve nenhum momento que eu achei entediante, mas, ao mesmo tempo, também não foi um livro que eu fiquei super animada, sabe, com o que eu tava lendo. Então é muito complicado, assim. Eu acabei ficando aí com uma nota de 3,5 estrelas. Realmente, como muitas pessoas já falaram, e acho que eu mesma também já falei nesse vlog, é um livro que bebe bastante da fonte de Daisy Jones, porque ele vai falar sobre um casal ali principal, né, que no caso tem esse background todo de patinação no gelo, e essa história que teve vários altos e baixos. Então, pra gente entender os conflitos aí entre esse casal e também outras pessoas envolvidas na história desse casal principal. Então isso lembra bastante Daisy Jones. Dá pra ver que a autora, ela realmente construiu uma história muito parecida, porque tem esse documentário, tem as entrevistas com as pessoas, isso é exatamente o que acontece em Daisy Jones. Não tô dizendo que a Taylor Jenkins Reid foi a primeira, a pioneira, a única pessoa a pensar desse jeito, a escrever uma história assim. Eu acredito que não, mas ainda assim, dá pra ver por causa dos temas mesmo abordados, enfim, várias coisas ali que são muito parecidas com a história da Taylor.
Então tem essa coisa de, tipo, manter a gente, assim, envolvido, sabe, querendo saber, porque, gente, fofoca, né, fofoca de famosos, ainda que os famosos não existam, é uma fofoca boa, então esse seria, acho que o ponto mais positivo, e isso me manteve interessada na história. Mas ao mesmo tempo eu senti que eu não conhecia muito esses personagens, eu sinto que eles estavam muito personagens de livro, personagens fictícios, eu não senti essas pessoas como pessoas reais, como eu senti em Daisy Jones, por exemplo, né, Daisy Jones pra mim, a gente sente como se a gente fosse procurar ali no Spotify e essas pessoas realmente existissem, né, isso antes de sair a série e tudo mais. Mas na primeira vez que eu li, eu sentia que aquelas músicas existiam, que aquela banda existia, era uma coisa muito próxima mesmo da realidade. E isso não aconteceu com esse livro, eu não consegui me aproximar tanto desses personagens, eu gostei de acompanhar a história, porque, como eu falei, fofoca, mas não tem, assim, grandes coisas, sabe, que diferenciem esse livro. Eu acho que ele vai ser um livro que não vai ficar marcado comigo, que eu vou esquecer rápido, assim, sabe, da história. Mas fica aí, gente, a recomendação, tá? Eu acho que vale a pena, é um romance, né? Tem muita treta entre esses personagens, é um puxando o tapete do outro. Eu aprendi sobre patinação do gelo, porque eu sabia muito pouco, então foi legal aprender algumas coisas, mas não foi um livro, né, uma história muito marcante pra mim, não. Nos últimos dias eu também finalizei mais um livro, que esse aí eu coloquei na minha cabeça, eu acho que foi no domingo, gente, não lembro agora se foi no domingo ou se foi na segunda, mas eu sei que eu peguei um dia e falei assim, eu vou terminar este livro hoje, e aí eu li, sei lá, quase 200 páginas num dia, porque eu já estava meio de saco cheio de ler, essa que é a realidade, tanto que acabou aí também não recebendo uma nota muito alta, que foi As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Esse livro eu já estava com ele há bastante tempo, eu tava com um pouco de preguiça no começo, e mesmo eu tendo interesse na história, tava meio complicado, assim, sabe, foi um livro que eu tive bastante dificuldade, porque é estranho, assim, eu gosto da escrita da autora, eu gosto muito dos personagens, então acho que isso foi o que mais me manteve lendo esse livro e realmente querendo continuar, mas se eu fosse falar pela história em si, gente, isso aqui eu, sabe, tava quase com vontade de abandonar, realmente. Infelizmente foi uma decepção pra mim, eu dei 3 estrelas pra ele, porque, assim, não chegou realmente ao nível do primeiro livro pra mim, né, o primeiro livro foi tão dinâmico, acho que principalmente por ele ter uma competição, né, e isso acaba pegando, assim, muito essa coisa de ser uma coisa mais rápida e dinâmica, aqui não tem mais essa competição. Então, aqui a gente tem as consequências da competição e essas consequências não são muito interessantes. No começo, parecia que ia ser, mas depois da história, ela vai seguindo rumos, assim, que ela não se decide muito bem, sabe? Eu acho que a autora enrola demais, ela coloca ali um acontecimento um pouco maior, que só vai aparecer na segunda metade do livro, e eu acho que deveria ter aparecido muito antes. Eu acho que ela leva muito tempo pra esse acontecimento maior, assim, que não é uma grande reviravolta, não, mas assim, é uma coisa ali que acontece, e essa coisa ela poderia ter acontecido antes, pra talvez o livro ter ficado um pouquinho mais ágil. Eu acho que se, né, tivesse acontecido antes, teria sido um pouquinho mais ágil e também a gente teria economizado um pouquinho nas páginas, porque ele tem 100 páginas a mais, né, do que o primeiro livro, e ainda assim tem muito menos história. A quantidade de acontecimentos é muito menor nesse livro. Eu entendo que é porque no primeiro tem essa competição, mas aqui ela poderia ter construído uma história tão dinâmica quanto, mesmo sem ter uma competição, ela poderia ter criado um outro enredo que trouxesse um pouco mais de dinamismo. Não foi o que ela fez, eu acho que ela enrola demais, principalmente os protagonistas, eles ficam assim, uma boa parte, assim, mais de 100 páginas do livro, numa enrolação, sabe? Numa enrolação, a gente já sabe o que vai acontecer com os dois. E eles ficam numa enrolação, numa briguinha, num negócio que não me convenceu em momento nenhum. E depois tem esse acontecimento que só vem aí na segunda metade, acho que lá pra uns 60% mais ou menos. E a partir dali eu achava que o negócio ia se desenvolver um pouco mais, de forma mais ágil, mas também achei que ela enrola um pouco pra resolver a situação. Enfim, gente, achei, assim, bem complicado, bem problemático no sentido de construção de enredo mesmo, e não me senti lendo uma conclusão de uma duologia. Eu me senti lendo o segundo livro de uma série grande. Fiquei feliz porque pelo menos a história dos dois protagonistas, ela é encerrada aqui. Poucas pontas soltas sobram pra serem resolvidas agora no próximo livro, mas realmente é uma história que você consegue concluir e falar assim, tudo bem, o arco aqui principal dos dois se encerrou, então eu só quero ficar por aqui mesmo e tudo bem. Porque o que sobra ali, o que fica de ponta solta, também não é nada muito absurdo, então eu ainda estou pensando se eu vou continuar. Provavelmente eu vou, tá? Quando lançar o terceiro, né, ou o primeiro da segunda duologia, eu acho muito difícil de eu não querer ler, porque a protagonista é uma personagem que já aparece aqui, ela é uma protagonista interessante, então é uma personagem interessante, né, então provavelmente eu vou acabar lendo, mas assim, agora, nesse momento, não é um livro que eu leria, sabe, que tá me dando aquela vontade, assim, de ler. Acho que mais pra frente, talvez, quando lançar, eu me interesse. E eu acho que o outro livro que eu já tinha comentado com vocês que eu tava lendo era O Ladrão de Sonhos. Gente, um fiasco, tá? Eu li pouquíssimo. Tá muito difícil pra mim essa leitura. Eu tô achando muito lenta. Eu tô torcendo pelo momento que ela vai pegar, assim, no tranco, porque esse começo tá bem difícil. Eu nem cheguei em 20% do livro ainda. Eu acho que eu tô 17, sei lá, alguma coisa assim. Vou tentar pegar firme, tanto que eu nem participei lá da discussão das meninas, mas como tem um mês de pausa, então eu vou fazer o possível pra ler
até o fim desse mês, ou até o fim das minhas férias, enfim, que minhas férias acabam um pouquinho antes do fim do mês, e aí também já emendar no terceiro livro. E assim, eu tô sentindo aquilo que eu senti quando eu li o primeiro livro. Eu já li o primeiro livro há muitos anos, mas eu tinha achado a escrita da Meg muito lenta, e eu tô achando isso de novo. Então eu espero que pegue no tranco em algum momento esse livro. E aí, gente, comecei coisas, né? Além de... o bom é que eu encerrei coisas, comecei coisas, porque eu resolvi tomar vergonha na minha cara. Falei, não, chega. Chega de preguiça. Chega, porque depois eu vou me arrepender de não ter lido os livros que eu queria ler durante as férias. Então, dei um chacoalhão em mim mesma e comecei coisas. Comecei a leitura de Atmosfera, da Taylor Jenkins Reid, estávamos falando dela agora há pouco, e comecei, gente. Comecei o livro que foi lançado agora, né, nesses últimos dias aí. Tô fazendo uma leitura com amigas, então a gente tá fazendo meio que uma LC ali entre a gente, uma buddy read, e a gente, né, define metas. Eu tô agora na segunda meta, que tá chegando ali na metade, mais ou menos, do livro. Tô gostando, viu? Tô achando interessante, mas tô gostando mais por causa dos personagens, porque esse pano de fundo, confesso pra vocês que esse pano de fundo de astronauta não me interessa. Eu não tô achando interessante essa coisa de astronauta, de NASA, tô meio tipo, legal. Mas os personagens são legais, então isso está me mantendo na leitura. E um outro livro que eu comecei, que também um super lançamento, lançou exatamente ontem, hoje é dia 11, lançou no dia 10, é o novo livro da Victoria Schwab, né, gente? Um dos livros mais aguardados por mim, então eu estou muito feliz. Eu estou muito irritada com a Amazon, porque, pra variar, você compra o livro na pré-venda, eles não entregam no dia do lançamento, então eu estou possessa, porque não me entregaram o livro ainda, já mandaram e-mail falando que vai atrasar a entrega, sabe lá Deus quanto que eles vão entregar isso, mas pelo menos o livro tá disponível no Storytel. Então eu já comecei a ouvir o audiobook, vou ouvir sem pressa, porque eu realmente quero ler o livro físico, então eu vou ler aos pouquinhos, um capítulo aqui, outro ali, não quero finalizar o audiobook antes de ter o livro físico. Eu espero que o livro físico chegue ainda esse mês pra mim, e eu vou lendo aos pouquinhos aí. Ainda não tenho nenhuma opinião, tá, gente? Porque daí eu li, sei lá, 5 capítulos, então tá muito no começo, eu só fui apresentada as personagens, né, que são 3 personagens principais, então tenho muito pouca informação ainda, mas realmente espero, gente, que eu receba o livro antes disso, antes de terminar o audiobook. Quero muito que isso aconteça. Bom, gente, então acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu comentei com vocês, né, que eu vou gravar pelo menos um vlog, eu tenho certeza que eu vou gravar, e eu tô pensando ainda se eu vou gravar outro, e além disso também, eu vou tirar pelo menos aí uns dias pra gravar uns 2 ou 3 vídeos, além de vlogs pra irem ao ar no canal, né, e vou ficar matutando essa ideia aí, se eu vou criar um outro canal ou não. Vou ficando por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, apesar de não ter tido muito papo nesse vlog, eu espero que vocês tenham gostado das atualizações. Peço desculpas pela falta de vídeo, né, não era minha intenção realmente, eu só simplesmente me perdi aí e vi que quando eu me dei conta já fazia mais de 20 dias que eu não tinha postado nada, então espero voltar aí com o ritmo de postar pelo menos uma vez por semana, tá? Então a gente se vê, se fala, enfim, no próximo vlog ou no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e tchau!